Então, estamos aqui em mais uma transmissão, dessa vez não ao vivo, mas à distância, para a gente falar um pouquinho sobre o trabalho da Bueiro Aberto. Eu queria começar Lógico, com uma das cenas mais bonitas que a Companhia Bueiro Aberto já fez e que tem a participação de um amigo seu aqui, Newton César. Vamos tomar no whisky Red Bull, novinha dançando e tremendo bumbum. Eu falo pra elas, quem não para fica, treme, 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 e chama as amigas. Nheco, 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 nheco. E aí, Alessandro, me fala aí qual foi a sua reação, o que você pensou quando você viu o Giba com essa dancinha maravilhosa ali no estúdio? essa dancinha ele desenterrou, cara. Se eu te falar que de vez em quando ele faz essa dancinha nos ensaios, cara, que a gente participa de uma companhia chamada Trópicos, na cidade de Guarulhos mesmo. E de vez em quando ele desenterra essas dancinhas, whisky Red Bull, e meu, olha assim e fala, gente do céu, criamos um monstro, man. Ele gostou no dia lá, ele não queria parar de dançar, não. Absurdo, né? Não, foi fantástico, foi fantástico. Bom, e para nós da Bueiro Aberto, foi uma coisa assim, a gente já tinha meio essa veia de fazer e falar palhaçada um para o outro, né? No dia a dia, mas a gente não tinha trabalhado com comédia ainda, né? E esse foi praticamente o primeiro trabalho de comédia que a gente fez, né? Mas você já estava acostumado a trabalhar com comédia, né? E eu me lembro que eu até fui procurar você, e nessa brincadeira você acabou envolvendo o Giba na parada, quando eu fui assistir a uma peça sua, que era o Cabaré, que é... Cabaré da Chica Buraqueira. Exatamente, essa peça mesmo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência sua aí nessa peça, né? Fala um pouco sobre a própria peça, sua experiência como ator de comédia, né? Especificamente comédia, né? Fala aí. Então, vamos lá. O Cabaré foi um presente, tá, do Marcos Oliveira. Foi maravilhoso ter trabalhado com ele. Ele já é um cara que já tem essa veia para comédia também e traz outros espetáculos, mas a comédia já é uma coisa que já está no DNA dele. Ele faz com grande propriedade, tanto que ele já fez outros trabalhos também com comédia, com ele, com o Marcos Oliveira, e com esse time, né, com esse elenco aí que a gente trabalha junto. E, cara, foi fantástico. É uma peça que se trata no Norte e Nordeste, bem no começo do século, né, com a vinda do cabaré na grande sociedade. Porque o cabaré ele tinha prostituição, mas era mais um lance para a aristocracia, era um negócio diferente. E tudo acontecia no cabaré. Negócios aconteciam no cabaré, política era no cabaré. Bom, não deixa de ser os dias de hoje também, né? É uma grande putaria, mas tudo bem. Isso daí ele trouxe essa veia, tá? Pegou esse bordão aí, colocou tudo junto, misturou e colocou vários elementos. Por exemplo, uma cangaceira endiabrada chamada Maria Purisco, que batia em jagunço. O bicho era o cão. Um velho bobo que apanhava da Purisco. Eu, lógico, apanhei a peça inteira. O malandro do bairro, tá? Porque a história toda ela se desenvolve quando o malandro do bairro catou a nossa filha. Eu percebi que essa peça aí ela usa o humor, né, como uma forma de crítica social, né? Ela coloca muitos elementos do dia a dia, só que do dia a dia que eu digo assim, da atualidade do noticiário político, só que coloca isso de uma... É uma peça temporal, né? Sim, então, ao mesmo tempo que tem elementos que são artísticos, assim, que vão para frente, né, que são extemporâneos, que passam por gerações, que são os personagens, né, que tem muito da história do Brasil e tal, ao mesmo tempo ele trazia aquele noticiário, né, aqueles elementos do noticiário que faziam uma piada de sacada, assim, bem interessante. Eu queria
antes de você comentar isso, que o Daniel falasse um pouco sobre essa questão da diferença que existe da atuação para o cinema e para o teatro. E aí, depois que o Daniel falar, você fala um pouco sobre como que você sentiu, porque, de fato, eu me lembro que você sentiu um pouco dessa diferença, assim, foi um baque para você na hora, né? Fala um pouquinho aí, Daniel, teorizando um pouquinho, né, sobre essa questão das diferenças de atuação, e aí você comenta na sequência, beleza, Alessandro? Então, velho, essa questão é muito interessante, né, de como a atuação se faz no cinema, e eu acho que é curioso o caso da comédia, porque no cinema, no geral, a gente tenta seguir a ideia de que o ator tem que ser contido no cinema, né? Porque o teatro, o ator é o centro, então ele é uma coisa mais espetacularizada, né, que chama mais atenção, né? Enquanto no cinema você tem essa questão da imagem. Now we have a close-up. Then we show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. Mas no caso da comédia, eu acho que não. No caso da comédia, eu acho que, embora tenha a questão dos planos e tudo, na comédia o exagero, o espetáculo, a coisa de falar para a plateia parece muito presente, né? É a mesma coisa que a gente verifica no roteiro. Quando você faz um roteiro para um filme de um drama, por exemplo, você pensa muito na narrativa, né? Na sequência de acontecimentos. E na comédia, o roteiro de comédia, ele tem a questão de fazer rir, né? O ator, essa coisa do exagero, das caras e bocas, né? De falar mais alto. Isso eu acho que está mais presente na comédia, diferente de outros filmes que a gente tenta conter mais o ator. Às vezes, o ator tentando fazer drama e não se contendo, vira uma comédia. Ele quer fazer chorar, mas ele faz rir, né? Ou, às vezes, ele quer fazer uma coisa meio emocionante, assim, impressionante, e não fica. Tipo novelas do SBT, ou tipo aquela novela maravilhosa, A Globo. Mutantes. Aquela novela Mutantes, que era uma coisa espetacularmente maravilhosa. Inclusive, peço para vocês procurarem na internet cenas da novela Mutantes. Ai, meu Deus, o dinossauro! Ai, meu Deus, um dinossauro! Eu preciso me esconder! Que vocês vão dar muita risada com isso, tá? Embora eles não quisessem que você dê risada, você vai dar risada. É um bom exemplo aí. E aí, Alessandro, fala um pouco sobre essa sua experiência teatro, que você estava mais acostumado, e essa transferência aí pro cinema. Como é que foi? Você tem que dizer muito com pouco. É um negócio meio complicado que eu ainda estou aprendendo, cara. Fui chamado para fazer um filme de terror agora, que eu vou ser o monstro de uma menina. Na realidade, eu sou o pai, mas eu sou um monstro. Eu não sei ainda a sinopse do filme, mas vou participar, quer dizer, vai ser bem legal. E você monstro, aí você fala de mutantes, olha, vai ser um negócio bem, né, bem espetaculoso, bem papo doido. Da hora. E, cara, tem sido maravilhoso. E eu não tenho medo de me jogar, não, cara. Eu me jogo e dane-se, acabou. O que tem que fazer? Vamos fazer. Você me conhece, cara. A gente se conhece há 1000 anos, a gente, sei lá, aceita o desafio, tem um parafuso a menos para isso. Esse mesmo vídeo aí foi uma briga sair da zona de conforto, fazer um papel que, eu fiz uma pesquisa, busquei lá uns elementos do Flávio Cavalcante, busquei também elementos do Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco. Trouxe algumas coisinhas, fiquei analisando e procurei fazer aquele apresentador de televisão que, ao mesmo tempo que ele é carismático, ele é uma praga. Ele tenta quebrar os paradigmas do negócio assim e fazer o apresentado se ferrar, cara.
Escuta, Victor, você não pensa nas consequências que essa sua opinião tem na nossa sociedade? Como assim? Você é a favor do assassinato de milhares de pessoas? É contra uma questão pública? Ele tinha acabado de falar que ele era a favor de ter arma e falar, então agora você é a favor dos direitos humanos, né? Então, quer dizer, ele é meio filho da mãe, né? Foi uma delícia fazer, cara. Esse é um tema atual, né? Com certeza você está sabendo. Você sabe o que é Golden Shower? E uma coisa que foi interessante também foi essa experiência de escrever roteiros de comédia, né? Velho, esse roteiro a gente acha curioso, essa série, assim como um todo, né? Foi muito essa questão do nosso dia a dia, nossas bebedeiras, né? A gente falava muitas piadas, imitações, né? E aí até você comentou, pô, e por que a gente não transforma essas piadas, algumas talvez nem possam ser transformadas, né? Porque aí a discussão sobre o limite do humor e tal, né? Porque o humor, ele é um caminho muito tênue, né? Eu vi essa dificuldade de fazer humor. Como você escrever para o humor, você tem esse caminho entre a ofensa, né? Que é uma coisa que parece natural do humor, a ridicularização, né? E até quando essa ridicularização ela se torna ofensiva. E é ridicularizar tudo, né? Ridicularizar a sociedade inteira, qualquer pessoa, inclusive nós mesmos, né? Tem o roteiro do Jacan lá, que a gente ridiculariza a Bueira Aberta, né? A gente faz uma zoeira e dá uma ridicularizada na própria Bueira Aberta. Então, eu acho bem complicado. Então, veio essas ideias na zoeira de piadas que a gente contava, que a gente conta e que a gente acha muito engraçado. O grande trunfo aí que eu vejo também é a atuação, como que o roteiro, por mais que ele dê a piada, é o que eu falo, a gente depende muito do ator, porque ele pode estar no momento que não é o momento de rir, mas a caricatura da atuação que vai trazer a risada, vai trazer a comédia, mesmo antes da piada ser dita. Acho que a gente depende mais até do ator no roteiro de comédia, né? Do que ele vai fazer de maneira que fique tudo engraçado. E eu acho que um dos caminhos é esse, assim, de quem que você está ridicularizando. É alguém que tem algum poder? E aí, nessa narrativa, eu acho que a gente tem uma certa ridicularização da indústria cultural, da indústria de comunicação, tanto nos seus artistas quanto no pessoal do entretenimento, né? Aí, como que você vê esse lance aí, Alessandro, dessa ridicularização, da polarização na sociedade, que também é colocada aí, é uma coisa tensa, mas é colocada de uma forma bem humorada, e esse humor de autodepreciação aí, que inclusive a gente já teve, né, uma das características do humor. Como que você vê tudo isso aí? É não querer mexer em vespeiro. Apesar que é legal você dar uma cutucada, você chegar e você fazer uma sátira, né? Por coisa que, por exemplo, o TV Pirata fazia. Você entendeu? Era muito legal o TV Pirata por conta disso. Os caras eles não tinham o menor pudor de fazer a zoeira. Também era pós-ditadura, então era mais uma afronta mesmo. Falar, a gente tá aqui, hein? A gente tá aqui, não mexe com a gente. Então, quer dizer, hoje tá um momento nefasto que, de repente, a gente não pode falar de algumas coisas, ou se fala, gera uma puta polarização, uma briga. O que mais que você perguntou? Que agora eu já não lembro mais nada. Já tá polarizado. Você falou um pouco sobre essa polarização, falando que os bolsominions são chatos pra caralho, e são mesmo. Então, já vou mandar um foda-se bolsominion. E aí nós vamos falar um pouco de edição na sequência, Daniel. Que tem os GCs que ajudam o Newton César, que ele tá lá perguntando, você é a favor do... Maravilhoso. E aí o GC falando, o cantor é a favor do tráfico, uma coisa que já joga o cara na posição de criminoso, de bandido mesmo, né? Não só o GC, a trilha sonora foi maravilhosa, os efeitos de som que dava todo um tesão, nossa, foi muito bem sacado, né? Meus parabéns. E no final, o que sofreu o Newton César foi o que o pessoal sempre quis fazer com a Borghetti. Você entendeu? Cala a boca, tacar água na cara dele. Então ele tem um
mix de tudo ali. Você entendeu? Eu vejo assim, o humor ele é a base do cinema, né? Se a gente for pegar a origem do cinema, os primeiros filmes, basicamente o cinema surge como gênero de humor, né? E aí o Buster Keaton, né? O Chaplin, o cinema mudo, o próprio Eisenstein, né? O cinema mudo tem muito a marca do humor, né? Até por o fato de não ter som, né? Você tinha uma atuação mais caricata, vamos dizer. E você tem o recurso da ironia, né? Como a gente vê até no Glauber Rocha, por exemplo, né? Filmes que trabalham muito essa questão da ironia. Embora, que nem você falou do Chaplin, ele satiriza grandes personalidades, mas o filme dele sobre o operário, ele satiriza também a figura do operário, embora com uma visão progressistas lá, né, crítica, mas o operário ele faz papel de ridículo ali, né, se metendo no meio da máquina e tudo, né? E você vê nesse vídeo que tem uma sátira com o funknejo, que, por exemplo, os caras do funknejo, os cowboys, poderiam se sentir ofendidos, né, com esse vídeo. Ele está satirizando eles. E outro, e tem muita figura do caipira, né? Se você olhar o cowboy, ele é meio que o caipira. E o caipira é aquele cara, já a gente pega desde o Mazzaropi, aquele cara meio perdidão, né? Que vem para a cidade, vem por um meio tecnológico, um programa de TV, não sabe muito o que está falando. Mesmo assim, é difícil você fugir de um estereótipo, é difícil você colocar questões que podem ofender. De qualquer forma, vai ofender algum grupo. Isso que eu acho difícil no humor, né? E eu acho que a gente não pode se podar muito, tem que se podar, de fato, né? Sair daquelas piadinhas clichê, né, ofensivas que tem no cotidiano, mas, por outro lado, também deixar uma certa liberdade que vai, inclusive, afetar grupos, né, que vão se sentir ofendidos. Cada extrato social vai ter uma caricatura possível a ser feita, seja o camponês, né, que vem para a cidade e tem esse êxodo rural, é uma questão social a ser analisada, né, mas se você fizer uma análise mais singela, mais profunda nas idiosincrasias, mais dentro do comportamento, dentro da relação daquela subjetividade com o mundo, você vai encontrar elementos que causam o riso. O cantor, o operário, todo mundo tem isso. Agora, tem a questão de você estabelecer jogos de poder. E se você analisar, ali naquele... que também tem isso na sociedade. Ali naquela cena do Chaplin, nos tempos modernos, está se estabelecendo ali um jogo de poder. E aí, por exemplo, quando ele vai dentro da máquina e aí ele passa por aqueles canos e tal, muita gente aconteceu isso. Morrer. Porque isso é um acidente de trabalho grave, né? A pessoa ia ser moída na prensa lá e alguma coisa assim. E muito disso aconteceu na Revolução Industrial. Agora, ele tira essa gravidade trágica dessas coisas para trazer uma leveza risível e, ao mesmo tempo, fazer uma crítica ao jogo de poder. O humor não é totalmente inocente, né? Nunca é. Tem toda uma questão por trás, né? Embora a gente satirizou o cineasta de quebrada, né? Por exemplo, né? Cineasta de independente. Exatamente. Mas a crítica era naquele crítico... aquele crítico europeu, né? Aquele fresco, né? Agora, estabelecendo de novo uma relação de poder, porque quem tem o poder de dar o carimbo de filme para o que a gente faz, supostamente, é aquele cara, né? O cineasta francês, que porque isso aqui é porcaria, e tirando barato do que o cara tá fazendo, e o cara falando, porra, mas eu tô no corre, mano. A gente pode ter até limitações técnicas, mas essas limitações acontecem por questões econômicas. Está fazendo uma análise marxista ali, só que fazendo piada ao mesmo tempo. E tem uma subversão no final. O cineasta faz a revolução. Ele manda o cineasta burguês lá tomar no cu e ele vai, eu vou embora daqui. Aquilo é o filme mais glauberiano que a Bueno fez, porque coloca exatamente o cineasta nacional lutando contra a dominação imperialista. E filmando a dominação imperialista, até que os imperialistas reconhecem. Exatamente. Entendeu? E aí, falando até disso, tem uma cena interessante naquela peça da Chica Buraqueira,
que era... O cara tomava uma cachaça, né? E a cachaça era a marca era Bebiano, sabor laranja. Não, não. Aí você está confundindo com o Chica Buraqueira com o Panorama. Opa! Foi de propósito. Por quê? Alessandro, fala um pouco da peça Panorama que você fez também, que você também fazia um personagem... Era um velho também? Não era não, né? Os velhos me perseguem, cara. Era um velho também, né? Era um Fala velho. um pouco sobre essa experiência sua aí. Era um velho caquético! Então, cara, Panorama é uma loucura, cara, porque era assim, a visão da periferia, das classes mais inferiores, tentando submergir, cara. Você entendeu? Então é assim, morava numa pensão, todo mundo quase sem recurso, morava numa pensão. Prostituta, travesti, um velho que vivia da aposentadoria, um alcoólatra, um moleque que cuidava de carro, um malandro, tipo malandro que queria se dar bem em tudo, um cego, a dona da pensão e uma velha tarada, que era a mãe da dona da pensão. E, cara, o balaio de gato nisso daí que ficou delicioso, porque, assim, tudo existia uma crítica social, você entendeu? Então, quando a dona da pensão ia cobrar o bêbado, ele falava, eu tô trabalhando. Como você tá trabalhando? Eu fui chamado para trabalhar por uma rede de alambiques e eu tô provando a nova cachaça, Bebiana, né? Fazendo uma alusão ao acho que é Gustavo Bebiana, alguma coisa assim. Eu já fiquei 3 dias louco. Sabor laranja. Sabor laranja, né? Porque os laranjas do político, que eu não gosto de falar o nome lá, né? Enfim, e tudo tem um contexto social nessa peça. Essa peça é deliciosa. Por exemplo, a gente encontra na rua aí, pelo menos no início do Bolsonaro, vários senhorzinhos que falavam, agora as coisas vão mudar. Viado, vai ser proibido de circular. E puta, vai pagar imposto. Você entendeu? Então, agora não vai ter mais viado. Bolsonaro vai acabar com tudo. Vai acabar. Agora não vai ter esses negócios de homem casar com homem, nem mulher com mulher. E uma coisa que você falou que é bem legal é que é aquela cena do ponto de ônibus, né? Que depois vira a cena dentro do ônibus. E, cara, e aí que eu queria jogar essa pergunta já, aproveitando do que você falou, jogar pro Daniel também, mano. Que no teatro, e principalmente essa peça em especial, assim, das últimas que eu assisti, ela tem muito esse lance de explorar a imaginação da pessoa que está assistindo. Ou seja, você vai imaginar o ponto de ônibus, a rua, os carros passando, tem um carro que passa e joga água no pessoal, tudo isso. Só que acontece, nada disso acontece. Tá ali o palco cru, os atores ali todos reunidos, e só pela expressão que eles fazem corporal e de voz e tudo mais, você imagina todo um contexto ali, um cenário desenhado. Você desenha o cenário na sua cabeça, a cor que vai ser o ônibus, a cor que vai ser o carro passando, a cor do ponto de ônibus, a altura, se tem banco, se não tem, tudo isso é você que cria na sua cabeça e imagina pela expressividade dos atores. Eu achei isso genial. E o cinema, por outro lado, ele, evidentemente, usa muito desse recurso visual de construção das coisas. Então, tem filmes, por exemplo, e aí eu até queria citar o segundo filme da Netflix, que é o Faroeste Terra Sem Lei, que é um filme que ele foi praticamente todo construído na edição. Então, queria um pouquinho que o Daniel falasse sobre essa questão da edição e da construção visual do filme para dar a ilusão, né, e fazer a pessoa acreditar. E depois o Alessandro fala um pouco sobre essa ideia de não ter os recursos visuais, mas pela expressão do ator, pela atuação dele, você criar, você
fazer o filme na sua cabeça, né, através da peça. São duas coisas bem distintas e as duas sendo usadas para o humor. Então, pode falar aí um pouquinho aí, Daniel, e depois o Alessandro. Essa questão do cinema, você tem uma cenografia que ela busca ser realista, né? Então, se você filma uma casa, tem que ser uma cozinha, tem que ser na cozinha, né? E no teatro você tem uma coisa mais lúdica, né? Você representa aquela cozinha em elementos, tanto que o cara às vezes não precisa de ter nada, né? Eu já vi peça, o cara fazendo no meio da rua, sem nenhum objeto, ele representa a cozinha ali. E no cinema a gente tem essa busca por representar os espaços do jeito que eles são, né? E no caso a gente usa uma tendência, usa não, né? A gente tem como referência, né? Que é o neorrealismo italiano, né? Que é uma corrente do cinema e tem essa coisa de filmar as coisas como elas são de fato, né? Então, vou fazer um filme numa cozinha, vou pegar uma cozinha real e vou filmar, né? O cinema industrial, comercial, ele constrói uma cozinha cenográfica real, mas construída, né? No nosso caso, a gente sempre busca locações pré-construídas, né? Poucas modificações são feitas nas locações dos filmes quando a gente está filmando. Mas nesse caso da comédia, eu acho que é aí que eu vejo outra aproximação da comédia com o teatro. Porque a gente construiu várias cenografias de uma maneira mais livre, né? Inclusive fez a gente construir roteiros também que a gente não construiria se fosse um filme de drama, né? Então, por exemplo, lá, o James de Brusque, lá, o escritório dele, né? Aquilo ali, num filme de drama, não ia vingar, né? Como é uma Daniel, coisa da comédia... uma coisa, você está sendo injusto, porque aquele papelzinho escrito em giz de cera de James de Brusque é uma coisa muito profissional. Ora. É incrível. O que é mais incrível na comédia é isso, velho. Porque você precisa de criar uma placa com o nome do detetive, velho. E aí você pega um papel e escreve em giz de cera. E aquilo vira um elemento cômico. E depois as pessoas vieram falar comigo, citando esse elemento e achando muito louco. Que era super engraçado. Agora você vai produzir um filme de drama e coloca aquilo, pô, o cara vai falar, mano, que não tem nada a ver com forçação de barra, você não tem nenhuma plaquinha, né, para construir. Da mesma forma do cineasta e a maioria dos cursos que a gente produziu, quer dizer, a cenografia a gente pode fazer algo mais lúdico, menos realista. E aí é uma outra aproximação que eu vejo com o teatro. Na questão da edição, é uma coisa que a gente fez a série inteira, né, uma improvisação, né? Eu acho que a gente não é muito difícil no cinema independente você fazer um trabalho de ator para você construir uma atuação ali detalhada, porque você necessita de tempo, são vários diárias de ensaio e tudo, né? E no caso a gente fez muito no improviso, né? De chegar e fazer, né? Tanto que a maioria dos cursos, se eu não me engano, esse curso de vocês chegou até um ensaio, né? Mas a maioria dos cursos nem teve ensaio, foi chegar no dia e gravar. A gente nem passar o texto no dia, né? Então, é a dificuldade que a gente tem, obviamente, se a gente não pode ter esse preparo na pré-produção, vai ocorrer falhas, vai ocorrer problemas, né? De decorar texto, de dar um ritmo para a cena, né? Então, na edição, a gente procurou tentar resolver isso, né? Tentar criar um mundo na edição, né? Então, a trilha sonora foi algo essencial. Então, você pega esse filme do Faroeste, A Rede Sem Lei. A gente gravou um cara ali na frente de um computador reagindo ao computador. Não tem nada demais disso. E os takes da tela. É uma coisa que é tipo cinema russo, né? Eisenstein. Você pega um plano isolado, uma tomada, ela não faz nenhum sentido. Quando tá gravando, a pessoa olha aquilo e fala, mano, isso não vai virar filme nunca. Mas na hora da edição, na hora que a gente misturou os planos, colocou uma voz-over de fundo, colocou reações dos personagens, colocou trilha sonora, criou um faroeste, uma história construída de uma guerra que existe dentro da internet. Então o papel da edição é fundamental, ele constrói o sentido até, e ele resolve as limitações que a gente tem na produção, de construir, de poder
porque a gente não tem, não é uma coisa que é uma culpa, né? Não é culpando nem a nós, nem a ninguém. Eu acho que é um processo natural de produzir independente. Você não consegue ter tempo para reunir todo mundo e fazer um trabalho mais detalhado na produção, na pré-produção. Legal. Manda brasa aí, Alessandro. Fala um pouquinho sobre essa questão da imaginação e como que vocês construíram aquela cena, como que foi nos ensaios, o que você imaginava antes de atuar e depois, quando estava na peça mesmo, qual que foi a reação da galera? Porque eu já digo que isso foi uma das coisas que mais me impressionou quando eu assisti. Então, essa cena não teve muita dificuldade, entre aspas, porque todo mundo pega ônibus, ponto. Tá? Todo mundo sabe o embaço que é pegar ônibus. Então, o Marx ele trouxe essa ideia do ponto de ônibus e ia todo mundo para a pensão, ou núcleo da pensão. Ele foi cagar? Acho que ele foi cagar, hein? Foi cagar, né? Na edição, nós vamos falar que ele foi cagar. Eu vou escrever aqui assim, ó, pausa para o cocô. Mas manda brasa aí. Então, aí a cena ela foi surgindo aos poucos, porque tratava-se, por exemplo, de um ceguinho que queria dar uma. Tratava-se das freiras, tratava da mulher evangélica. Então, quer dizer, foi tudo aquela ganhola das loucas mesmo, como no filme. Tinha que passar, que era um ponto de ônibus, não só o som do ônibus chegando. Então, quer dizer, a gente usou o artifício de como se tivesse, né, a distância curta, todo mundo quase que um encoxando o outro, segurando o ferro do ônibus. Então, a galera já caracterizou, falou, eles estão no ponto de ônibus. Mas falando do canal, eu vou me encaminhando aqui já para o encerramento aqui dos nossos debates, porque já deu um certo tempinho já de reunião. Então, uma delícia. Ninguém vai assistir até o final e falar, esses caras falam demais, mano, mas tudo bem. Então, fala um pouquinho do canal aí, Daniel, da Bueiro Aberto. Conta a história da Bueiro Aberto, desde 2014 até hoje, e de todas as fases que teve, também das influências. Conta um pouquinho, assim. E depois você, Alessandro, que está começando também um canal aí, né? Tá começando a postar vídeo semanal e pá. Fala um pouquinho também, já pede para se inscrever no seu e já adianto que esse vídeo aqui que nós estamos produzindo vai estar disponível nos 2 canais. A gente está com um canal da Bueiro, esse canal existe há 6 anos, que é ao mesmo tempo do coletivo, quando a gente começou a produzir de forma independente, fazer um cinema da rua, né? Por isso o nome Bueiro Aberto, né? Um cinema que filma o povo, que filma a realidade, um cinema louco também, que vai mete as caras, não fica teorizando, apesar de ser uma teoria legal, ele vai fazer os filmes, né? Não fica idealizando muito, vai lá e faz, e vai pro meio da rua e filma mesmo. Então, toda semana tem vídeo no nosso canal de filmes. A gente começou agora um programa, né, de cinema independente, que a gente vai também publicar filmes, e aí tem publicar vídeos, né? E aí tem vídeos aí para fazer, e vídeos que já estão gravados aí, que vão para os próximos meses aí. A gente sente que está crescendo, né? Está crescendo o canal cada vez mais, então a gente pede, se inscreve aí, dá uma fortalecida, veja os filmes, né? É muito difícil a gente... É um problema histórico, né, do cinema brasileiro e tal, de lidar com um conteúdo nacional. A gente está lidando com a indústria americana de filmes que domina tudo, a Netflix hoje, que é super libertária, né? É um monopólio, é a corporação do audiovisual. Os caras monopolizam tudo, ganham muito dinheiro e, querendo ou não abre espaço para outras formas de produção, né? Então, o que a gente está fazendo é uma luta, uma guerra, né? Uma guerra que sempre houve no cinema brasileiro, que a gente vai continuar essa guerra aí, como dizia o nosso camarada Leon Hirschman, né? A gente não desiste dessa luta, é uma luta intensa, né? Tá crescendo, né? E a gente espera que cresça cada vez mais com a ajuda das pessoas que queiram ver algo alternativo ou que queiram ver algo diferente ou algo legal, né? Porque a gente também não faz uma coisa tão engessada, né? Faz também coisa engraçada, que nem no caso de uma série dessa, coisa engraçada para você se divertir e refletir a realidade. A gente sempre coloca essas questões por trás, né? Não é sempre uma coisa totalmente ingênua. Cara, o teatro é assim, milenar, cara. Milenar.
quando você conhece, você ama e você não vai deixar de fazer nunca mais. Você pode fazer 1000 coisas, mas você vai estar sempre com o pé no teatro, cara. Teatro é uma loucura. Esse meu canal é o seguinte, todo domingo, tá? Eu posto um conteúdo, posto um vídeo do que eu tô fazendo, monólogos, tem 2 monólogos lá, vai entrar agora o 3º, domingo que vem. Os meus vídeos, não vai ter só vídeo de comédia, apesar de estar com o pé na comédia. Né? Eu, Alessandro Nazaré, eu sou um ator que eu tô apto para trabalhar, eu quero trabalhar, e esse também vai servir para divulgar todo o meu trabalho, para produtores, diretores. O teatro é isso, o teatro é, como diz Meisner, né? É viver verdadeiramente sobre circunstâncias duvidosas, cara. Teatro é minha paixão hoje, quero fazer muito televisão, quero trabalhar, cara. Se me chamarem aí pra chorar em velório, eu vou chorar, cara, vambora. E aí, é isso aí, mano. Tamo junto. Vamos encerrando aqui. Só lembrar, o Daniel, ele citou o Leon Hirschman das batalhas do cinema. Nessa mesma entrevista, ele disse que é isso que fortalece nossa amizade. É isso aí, a gente passa perreio, a gente está buscando aí distribuir um material da hora, independente. É difícil, mas isso fortalece os nossos contatos, os nossos laços aí, artísticos e humanos também. Então, muito interessante isso aí. Valeu, gente. Companhia Bueiro Aberto, Alessandro Nazaré, juntos aí, cinema, teatro, tudo mais. Valeu, gente. Obrigadão. Vamos tomar o whisky Red Bull, novinha dançando e tremendo bumbum. Eu falo pra elas, quem não para fica, treme, 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 e chama as amigas.